Olá, eu sou Tatiana Scremin, trabalho com consultoria e treinamento de ICMS, IPI e ISS, e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre a restituição e a complementação da substituição tributária. Lá no ano de 2016, lá no finalzinho, né, foi discutido muito essa questão de que eu, quando vendo para consumidor final, porque, né, eu vendo a consumidor final, eu não tenho direito a buscar de volta quando eu paguei imposto a mais. Como assim? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, vamos colocar aqui como varejo, mas não é só o varejista, é quem vende para consumidor final um produto que teve imposto retido anteriormente. Então, eu comprei um produto sujeito a ST, veio com a retenção da substituição tributária e eu vendo internamente para o consumidor final. Quando a minha base de cálculo é maior que o preço de venda a consumidor final, eu, contribuinte, comecei a discutir judicialmente o direito de buscar esse imposto de volta. Porque a lógica da regra da substituição tributária não é aumentar tributo. A regra da substituição tributária é antecipar esse tributo, passar a responsabilidade lá no início da cadeia, né, por exemplo, para a indústria, para ela recolher até chegar no consumidor final. Então, a margem de valor agregada que é utilizada nesse cálculo seria a margem que faz sentido, que coincida com o preço à venda ao consumidor final ou chegue muito próximo disso. Só que o que estava acontecendo? Os estados colocavam margens super altas e lá no consumidor final a empresa não conseguia vender pelo preço da base de cálculo ST. Por exemplo, o medicamento tinha um PMC, vamos supor aí, de R$30. Era calculada a substituição tributária sobre o 30. Só que lá no consumidor final, a farmácia, quando vendia para o consumidor final, não conseguia vender esse medicamento por R$30. Ela vendia por 20. E aí, o que acontecia? Ela pagava mais ICMS. Então, a substituição tributária, a ideia dela não é aumentar tributo, é antecipar. Então, o pessoal começou a discutir. Não, se a ideia não é aumentar tributo, por que eu pago mais imposto estando o produto na ST do que se fosse a sistemática de débito e crédito? Aí o STF decidiu que realmente o contribuinte tem razão. E aí virou, né, repercussão geral essa decisão e toda empresa que vende dentro do estado um produto para consumidor final tem direito a buscar esta restituição. Então tem direito de buscar o valor pago a maior. Ok, e os estados tiveram então que atender, né, aceitar esta decisão. E aí os estados vêm aceitando, cada estado devolve o dinheiro para o contribuinte da forma que ele consegue complicar mais, né? Porque se vocês olharem nos estados, é muito difícil de buscar isso de volta, né? No Rio Grande do Sul tem um ajuste super complexo para fazer. Santa Catarina nós temos a DRCST, ou DRCST, que é o demonstrativo dessa restituição, que também é complexo. Pelo que eu vejo, o ajuste do Rio Grande do Sul é muito mais. Alguns estados têm o ROT, quer dizer, já vou explicar o que é isso, né? Por que existe isso. Então, o que acontece, né? Os estados tiveram que começar a devolver dinheiro para o contribuinte e o STF não decidiu como o estado ia fazer essa devolução. Os estados criaram formas complexas, né? Para os contribuintes provar que ele tem direito e aí, claro, o estado devolver essa grana para o contribuinte. Então, vamos lá. O que é a decisão? Você vai comparar a base de cálculo ST com o preço de venda ao consumidor final. Se essa base de cálculo ST for maior que o preço de venda ao consumidor final, você tem direito a buscar de volta a diferença paga maior. Agora, se for o contrário, se a base de cálculo ST é menor do que o preço de venda, cosmético tem muito isso, né? A base de cálculo ST é muito menor do que o preço de venda ao consumidor final. Então, os estados querem que essa empresa complemente esse imposto. Ela vai complementar pagar essa diferença. Ou seja, quando a base de cálculo ST é maior que o preço de venda, o contribuinte tem direito a crédito. Quando a base de cálculo ST é menor que o preço de venda, o contribuinte tem a obrigação de complementar essa diferença para o Estado. E aí, cai por terra a lógica da substituição tributária, não é verdade? Ela não é mais definitiva, o cálculo da substituição tributária lá na fonte. Quem vende para o consumidor final vai ter que refazer esse cálculo. Para devolver esse dinheiro para os contribuintes, por exemplo, o Estado de Santa Catarina criou o DRCST, Demonstrativo de Ressarcimento, Restituição e Complementação. Dentro desse demonstrativo, que ele é muito parecido com o SPED fiscal, Registro Pai e Filhos, você tem que informar os valores, as notas fiscais. É um demonstrativo super detalhado. Então, ao
ao informar todos os dados, o demonstrativo calcula, né? Se você tem crédito ou não. Então, você vai ter campos dentro do demonstrativo para informar produto a produto que te dá crédito e produto a produto que você teria débito, ou seja, que você tem que complementar. E aí, você vai ter um saldo final. Se esse saldo final for devedor, você tem que pagar. Se esse saldo final for credor, você tem direito a buscar o crédito. E aí, no caso de Santa Catarina, começa uma nova saga, que é fazer OTC para liberação desse crédito e habilitação, né? Então, Santa Catarina criou o DRCST. Se você só tem valorizar complementar, ou seja, todos os teus produtos dariam débito, o Estado diz, tudo bem, você não precisa fazer o DRCST, basta você me pagar e controlar isso numa planilha. Mas o cálculo é através de médias ponderadas, você tem que seguir essa sistemática de cálculo. Então fica muito inviável. Então o pessoal acaba tendo, né, que fazer o DRCST. Então no caso de Santa Catarina é feito um confronto das médias ponderadas da base de cálculo com a média ponderada do valor de venda a consumidor final. Aí você vai ter a diferença. Sobre a diferença é aplicada a alíquota interna ou, no caso de produtos com redução de base de cálculo, a carga tributária efetiva. O resultado disso pode ser crédito, pode ser débito. Então não esqueçam que no DRCST você joga item por item, produto por produto, e aí você vai ter a consolidação de tudo e vai ter um saldo final. Se for débito, tem que pagar. Tem que pagar, não tem choro. Se for crédito, você tem direito a buscar esse crédito. E isso não é ano, isso é mês por mês. Então, se no mês você tem um saldo credor, você tem aquele crédito. Se no outro mês, no mês seguinte, é saldo devedor, você tem que pagar, independente do mês anterior você ter saldo credor, tá? Então, ele é um demonstrativo enviado mensalmente. Alguns estados têm formas diferentes de apurar isso, como o Rio Grande do Sul tem o ajuste, que é super complexo também, né? Então você tem que olhar, você está no Rio Grande do Sul, tem que seguir a regra do Rio Grande do Sul. Está em Santa Catarina, a regra de Santa Catarina. Está no Paraná, a regra do Paraná. E assim, né, boa sorte pra gente aí, cada estado faz de um jeito. Antes de falar do HOT, rapidamente, né, porque o vídeo é bem curtinho, eu tenho um curso aqui de Santa Catarina, né, eu sou especialista no ICMS de Santa Catarina, do DRCST, que é o demonstrativo do ressarcimento, restituição e complementação. Então, se você tem filial em Santa Catarina, produtos, né, sujeitos à substituição tributária aqui no estado e precisa fazer esse levantamento, o curso do DRCST vai explicar em detalhes tudo isso que eu tô falando aqui no vídeo em 10 horas, né, então resumindo um vídeo aí de 10, 12 minutinhos, um curso que tem 10 horas. O curso é gravado, eu vou colocar o link aqui nos comentários, tá? O curso ele é 100% gravado, você pode assistir quando quiser, na hora que quiser, dentro de um período de 180 dias, tá? Então, é um curso específico para apuração de Santa Catarina. Ah, mas Tatiane, em Santa Catarina quase nada mais é substituição tributária. Quase nada, mas ainda nós temos. Acho que uma lista aí de uns 10 itens. Combustíveis, pneus, sorvete, que mais? Tem que pensar um pouquinho, né? Porque saiu bastante coisa. Veículos, motocicletas, deixa eu ver o que mais. Sorvete já falei. A gente tem que pensar um pouco, tem poucos, né? Segmentos. Mas a questão é que você tem direito a buscar o ressarcimento dos últimos 5 anos. Então, a restituição, quando a base de cálculo ST é maior que o preço de venda, é desde abril de 2017. Desde o dia 5 de abril de 2017. O complemento, quando a base de cálculo ST é menor que o preço de venda, é a partir de janeiro de 2019. Então, de abril de 2017 a 31 de dezembro de 2018, você só tem direito a crédito. Os produtos que der débito, você ignora. O produto que der crédito, o Estado tem que te devolver. Tá vendo só? Então vale muito a pena, tá? Só que tudo isso é por DRCST, né? Não dá para você fazer de outra forma. A partir de janeiro entra o débito, aí vem a compensação. Você tem os créditos dos produtos que dá crédito e o débito dos produtos que geram débito e tem o saldo final. Então isso ocorre a partir de janeiro. De qualquer forma, tá dentro dos 5 anos. Ainda dá para recuperar a abril de 2017 para cá. Então corra contra o tempo, vai buscar esse crédito. O que não existe em Santa Catarina a opção de você, eu não peço restituição e o Estado não me cobra a complementação. Aqui em Santa Catarina você não tem essa opção até o momento. Aqui não existe o tal do ROT. Aqui, se você tem produto com débito, tem que pagar. Se você tem produto com crédito, você tem crédito. Soma os dois, né? Faz um confronto e o saldo você tem que recolher se for devedor ou buscar o crédito se for credor, tá? Então,
Cuidado, aproveita e busca esse crédito porque o Estado está esperando passar os 5 anos para começar a cobrar os débitos de 2019. Enquanto isso, não faz sentido ele mexer, não é? Tá bem quietinho, não? Vou deixar prescrever 2018 e depois eu começo a incomodar aí os contribuintes a partir de 2019. Então, você vai levar sim, se você tem clientes aí do ramo, de algum tipo de ramo que precise pagar, uma hora o Estado vai cobrar, só se tiver muita sorte de não cair, né, numa fiscalização. Tá? O curso do DRCST vai te ajudar muito nisso. O ROT, Santa Catarina não tem, mas eu sei que Rio Grande do Sul tem. O ROT é uma opção que você faz, aí você tem que ver no seu estado qual é a data para essa opção para valer para o ano inteiro. É quando você abre mão. Ou seja, no ROT, em resumo, você abre mão do crédito, né? E aí não paga o débito. Então, a empresa opta em deixar quieto. Olha, eu não incomodo o Estado e o Estado não me incomoda. Ninguém faz nada, né? Aí, daí você tem que ver se vale a pena essa opção, né? A gente já viu aí empresas que optaram pelo ROT porque ia dar muito trabalho e depois fizeram uma simulação e deixaram milhões de reais na mão do fisco. Então, antes de fazer uma opção dessa, faz uma simulação, dá uma olhadinha, né? Porque senão, já pensou? Daqui a pouco o teu cliente descobre que você fez uma opção do ROT, né? Você, contador, optou pelo ROT e ele poderia ter recuperado muita grana. Dá trabalho? Claro que dá, né? Dá trabalho. Imagina se não ia dar, ainda mais recuperar imposto no Brasil, né? Mas é uma opção bem viável, tá? Bom, gente, se gostou do vídeo, curte, compartilha, né? Para alertar o pessoal, principalmente aqui o pessoal de Santa Catarina, como ainda existe aí o pessoal fica falando, né? Ah, não, eu não vou pedir restituição que o Estado não me pede complementação. Isso não existe aqui. E tá todo mundo parado. Daqui a pouco o Estado começa aí a expedir notificação para essa galera, ou intimação, né? Como o Estado aqui costuma fazer. Então compartilhe esse vídeo para ajudar, para alertar o pessoal, tá? Quem precisa do curso para entender, no curso do DRCST eu explico quando que tem direito, quando tem complementação, quais são os prazos, exemplos de cálculos, como que funciona. E eu abro o DRCST e explico campo por campo. Então tem exemplo prático, tem exemplos. E como não dá para fazer um exemplo prático dentro do DRCST, porque ele é tipo o SPED fiscal, é o mesmo esquema de pai e filhos, né? Ele é complexo, eu não consegui colocar o exemplo ali dentro. Não consegui pela amarração que tem, porque tem que discriminar tudo, né? Então, aí, neste caso, eu abri ela, né, o manual, e eu expliquei campinho por campinho, o que tem que ir em cada campo, tá? Então, é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.